A moeda que a indústria química tentou esconder. Uma moeda de 1 centavo de 1979, outra de 1984. Jogue as duas no chão. Ouviu? A primeira toca como um sino. A segunda cai pesada, quase sem som. Não é mágica, é química escondida em troco de bolso. Antes de 1982, cada centavo americano carregava 95% de cobre puro. Depois, quase só zinco, com uma camada fina de cobre por cima. A mudança foi silenciosa, ninguém avisou. O governo só queria economizar porque o preço do cobre estava explodindo. Mas essa troca de metal criou algo que poucos perceberam, a ferramenta perfeita para uma experiência que a indústria química passou décadas tentando apagar. Pegue essas duas moedas. Arranhe a superfície. Enterre uma de cada lado da raiz de uma planta. E você acabou de montar uma bateria viva que cientistas europeus nos anos 20 afirmavam triplicar colheitas. Se isso funcionava mesmo, por que parou? E por que quase ninguém fala disso hoje? Justin Christophe não era um maluco de fundo de quintal. O cara tinha patentes registradas em Paris, Genebra, meia Europa. Nasceu em 1865, bem no meio da Revolução Industrial, mas olhava para o futuro de um jeito estranho. Nos anos 20 ele ficou obcecado com uma ideia. E se a Terra já tivesse eletricidade própria? E se pudéssemos usar isso para crescer comida sem químicos? A resposta dele foi o dispositivo terrestre eletromagnético. Nome pomposo para um negócio simples. Um balde de zinco enterrado num poste de madeira com uma placa de cobre em cima. Só isso. Zinco embaixo, cobre em cima, terra úmida no meio. Quando você junta esses dois metais na umidade, eles criam uma bateria natural. Uma célula galvânica. Corrente elétrica constante, fraquinha, mas constante. A patente suíça de 1927 detalha tudo. Christophe não só desenhou, ele vendeu. Milhares de unidades, agricultores da França, Alemanha, Suíça, todos comprando. E os resultados? Aí que fica bizarro. Em 1927, Christophe publicou tabelas de rendimento que pareciam mentira. Aveia produzindo 200% mais grãos. Batatas dando 35 tubérculos por planta, quando o normal era 5 ou 6. Gente séria começou a prestar atenção. No final dos anos 30, mais de 150 mil unidades tinham sido vendidas pela Europa. Fazendeiros reportavam colheitas absurdas. A técnica ganhou nome próprio, eletrocultura. Então veio o silêncio. Christophe sumiu dos jornais. Os dispositivos foram guardados em celeiros velhos. O método evaporou da ciência oficial como se nunca tivesse existido. Mas não foi só na Europa. A Grã-Bretanha também mexeu com isso. Em 1918, o governo britânico montou o Comitê de Eletrocultura Britânico. Cientistas de primeira linha. Testes controlados. 2 anos de experimentos sérios testando se eletricidade podia mesmo mudar a agricultura. Os relatórios iniciais eram animadores. Trigo brotava mais rápido. Colheitas aumentavam sem explicação clara. Parecia que a eletrocultura ia virar política pública. Aí, em 1936, o comitê foi dissolvido, de uma hora para outra. Os documentos, marcados como não para publicação, trancados. Coincidência ou não, 1936 foi exatamente o ano em que o processo Haber-Bosch explodiu na Europa. Pela primeira vez na história, dava para transformar nitrogênio do ar em fertilizante sintético, em escala industrial. Barato de produzir, caro de vender, a indústria química nasceu ali. E um método que usava sucata de metal e custava 0 depois de instalado, não tinha lugar nesse modelo de negócio. Eletrocultura virou folclore, pseudociência, coisa de velho, mas a física por trás nunca deixou de funcionar. Quando cobre e zinco se encontram em solo úmido, os elétrons pulam do zinco para o cobre. Isso cria uma diferença de potencial, uma voltagem pequena, cerca de 1,1 volt. Não acende lâmpada, mas planta não precisa de muito. As raízes sentem campos elétricos. É um comportamento chamado eletrotropismo. Elas crescem na direção da corrente, buscando água e nutrientes que, sem o estímulo, passariam batido. Tem mais. Conforme o zinco corrói no solo, ele libera íons de zinco. E adivinha? Zinco é essencial para a planta fabricar auxinas.
os hormônios que controlam o crescimento. Então você tem dois efeitos ao mesmo tempo: estímulo elétrico direto nas raízes e liberação controlada de micronutriente. Tudo sem química sintética. Isso não é teoria da conspiração. Em 2018, pesquisadores chineses confirmaram que células galvânicas de cobre e zinco aumentaram o rendimento de colheitas entre 20% e 30%. Publicado. Revisado por pares. Mas quase ninguém viu. Agora, como você faz isso com moedas? Você precisa de uma moeda americana anterior a 1982. Essa tem cobre de verdade. E uma posterior a 1982, que é quase só zinco. Se você não tem moedas americanas, qualquer fonte de cobre puro e zinco puro serve. Fio de cobre, parafuso galvanizado, tanto faz. Pegue uma lixa. Raspe as duas moedas até o metal brilhar. Você precisa expor o metal puro, sem a camada de oxidação. Isso garante o contato elétrico. Tem dois jeitos de instalar: o método do anel e o método do fio. No método do anel, você cava 2 buraquinhos rasos de cada lado da raiz da planta, uns 10 centímetros de distância um do outro. Coloca a moeda de cobre de um lado, a de zinco do outro. Cobre com terra. Rega. A umidade ativa a bateria. No método do fio, você pega um pedaço de fio de cobre fino e enrola bem apertado na moeda de zinco. Depois, enterra perto da raiz. O fio aumenta a área de contato, potencializa a corrente, funciona melhor em vasos pequenos. Uma instalação por planta já basta. Não precisa exagerar. Mais metal não significa mais resultado, pode até intoxicar. Agora, isso não dura para sempre. Como qualquer pilha, a voltagem cai conforme o zinco vai sendo consumido. Se você tem um multímetro, cheque a cada 2 ou 3 semanas. Quando a voltagem cair abaixo de 0,5 volt, troca a moeda de zinco. Cuidado, zinco demais no solo estressa a planta. Então não saia enterrando 15 moedas na mesma cova achando que vai virar um pé de feijão gigante. Não vai. Vai matar a planta. Anote tudo. Tire foto. Compare com uma planta sem as moedas. A ciência de verdade não é acreditar, é testar. Então por que isso não está em todo o jardim do Brasil? Simples. Não dá para patentear. Não dá para vender saco de 50 quilos. Não dá para criar dependência do agricultor. Você instala uma vez e no máximo troca uma moeda a cada mês. Onde está o lucro recorrente? A indústria de fertilizantes move bilhões todo ano. É um ciclo perfeito. Solo empobrece. Você compra NPK. Solo empobrece mais rápido. Você compra mais NPK. Eletrocultura quebra esse ciclo. Não é à toa que o Comitê Britânico foi dissolvido no mesmo ano em que o fertilizante sintético virou padrão. Não é à toa que Christoflo sumiu das manchetes. E não é à toa que, até hoje, a maioria dos agrônomos nunca ouviu falar disso na faculdade. Conhecimento que não gera lucro vira folclore, vira pseudociência. Mesmo quando a física está ali, funcionando. Mas o interessante é que isso está voltando. Devagar, mas está. Com os preços de fertilizante explodindo, com solo degradado por décadas de monocultura química, agricultores pequenos começaram a testar de novo. Tem gringo no YouTube mostrando horta com eletrodo de cobre. Tem chinês publicando paper. Tem brasileiro testando em vaso de tomate. A informação está vazando. E dessa vez não tem comitê para trancar. Você pode testar hoje. 2 moedas, 10 centímetros de terra úmida, uma planta qualquer. Não precisa acreditar em nada. Só observe. Documente. Compare. Porque se uma técnica de 100 anos atrás, enterrada por décadas, ainda funciona, o que mais está escondido embaixo do nariz da gente? A menor moeda pode ser a maior mudança. Só depende de quem decide o que fica enterrado e o que vem à tona.